Olá, eu sou o Dr. Zé Bento. E eu sou o Fernando Rocha. E hoje nós vamos falar sobre parto humanizado. Assunto muito interessante, mas que também suscita muitas dúvidas, né, doutor? Mas vocês vão adorar. Agora, no Tudo Bem. Muito bem, Doc. Esse assunto Parto humanizado. Vamos saber o que é um parto humanizado. Exatamente. Acho que é um bom ponto de partida para a gente falar desse assunto. Tudo se fala sobre parto, parto normal, parto vaginal, mas e parto humanizado? Nós estamos aqui com uma mestre em parto por via vaginal. E a gente estava conversando, doutora Mariana Paca, e a gente estava falando o que precisa para ser um grande obstetra hoje? O que precisa para ter um parto vaginal hoje em dia? A gente precisa de informação e a gente precisa ter uma relação construída com a paciente. Eu costumo dizer no consultório que o parto é o grande finale, mas a gente tem que construir ele antes. Então, é muita informação, é sinceridade. O que eu falo para as minhas pacientes, nós somos um time. Eu tenho conhecimento técnico, né? 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, mais alguns anos de especialização. Então, o conhecimento técnico é meu. Mas, e as informações? E nas consultas de pré-natal? E você se empoderar é nosso, né? O preparo precisa, então, ser durante o pré-natal. Sim. Né? Não adianta você querer fazer uma maratona, vestir o tênis e sair correndo, feito um louco aí pela rua. Não. Sim. Você, para fazer essa maratona, você tem que se preparar. Você tem que começar pouquinho, começa a correr 2 quilômetros, depois aí vai para 10, aí vai aumentando. É a mesma coisa o parto normal. Vocês sabem que eu uso muito essa comparação com a maratona. Como que um cara que faz o Ironman faz? Ele treina e se prepara muito para um dia de prova, né? E se no dia da prova ele tiver uma dor de barriga? E se no dia da prova, no meio do caminho, alguém empurrar ele? Então a gente precisa se preparar para qualquer intercorrência que vai acontecer. Mas na grande maioria das vezes, a gente segue sim o plano A. O plano A é você ter um parto respeitoso, em que você, mulher, é a protagonista, que o seu acompanhante vai estar informado como você. E para acontecer tudo isso, a gente tem mais ou menos 40 semanas e mais ou menos 10 consultas de pré-natal. Então é importante dizer e lembrar que o parto humanizado não é só no dia. Ele vem sendo preparado, sendo acalentado, né? Ele está longe de ser só no dia. Porque nas conversas, por exemplo, no pré-natal, você vai explicar para sua paciente. Não é você espirrou e o bebê nasceu. Não é. Você tem as fases do trabalho de parto que toda paciente precisa saber. Nossa, eu tive uma contração. É agora? Não sei se é. Você precisa estudar. Eu preciso te informar. O seu acompanhante, a sua acompanhante precisa estar informado e empoderado tanto quanto você. Porque eu tenho 2 partos normais. E os meus 2 partos normais foram bem diferentes um do outro. Um foi aquele primeiro parto que foi super romântico, com analgesia, com a minha equipe. A minha irmã foi minha fotógrafa, o meu marido estava super empolgado. E a doutora coordenou tudo ali, olhando por aqui, por ali. Eu escutava o meu batimento cardíaco do bebê, falava, gente, acho que tá tudo bem. A minha obstetra foi uma amiga minha muito querida. E foi aquele parto super idealizado. O meu segundo parto foi um parto que foi normal, mas eu cheguei com a minha filha nascendo no hospital. Eu não tinha o planejamento de não ter tido analgesia, por exemplo. Nasceu não no deu elevador? tempo. Quase nasceu no carro. Foram 20 minutos entre o nosso ticket do hospital e o momento do nascimento da minha segunda filha. E eu sempre falo isso para as pacientes. A gente tem mais ou menos um cronograma. A gente tem mais ou menos, é nesse hospital, vai ser assim. Às vezes a gente pode sair do cronograma, porque o parto
E isso a gente tem que deixar muito claro para todo mundo. É um evento imprevisível. Já começa com, a gente não sabe quando vai acontecer. A gente não sabe o horário que vai ser. A gente não sabe o tempo que vai durar. A única coisa que a gente sabe e que a gente quer com certeza é um bebê saudável, uma mãe feliz, com uma experiência de parto boa. E escutem, não necessariamente o parto vaginal, por exemplo. Isso é Por quê? importante. A gente tem... O que a gente promete, uma equipe humanizada promete? Uma assistência respeitosa. Mas a gente não tem certeza se um parto que está evoluindo para um parto normal vai ser normal com certeza. A grande maioria é. A grande maioria, se você tem uma assistência, que você respeita a fisiologia, que você respeita a mulher, a grande maioria é. Mas a gente não pode prometer, porque não depende só da gente, não depende só da paciente. A gente tem vários fatores que vão determinar o desfecho da via de nascimento. Mas o desfecho que a gente tem que ter certeza e que a gente quer é um bebê saudável, uma mãe saudável e feliz e uma experiência de parto boa. Porque senão acontece, é natural, uma frustração quando esse parto vaginal tão esperado não acontece por motivos até de saúde, Isso né? é terrível, porque não é essa a finalidade. A finalidade é o que a doutora Mariana falou, é ter um nenê saudável, a mãe feliz e o pai também feliz, e aquele clima, é o nascimento de um filho. Quer dizer, se vem por parto vaginal ou uma cesárea, isso são vários fatores que o médico, essa é o que você falou, é a confiança, quer dizer, que deve ser trabalhada durante todo o pré-natal. O importante é ter respeito, né? Respeito à vontade do paciente e respeito também às condições de parto, que na hora pode ser, são várias, tantas variáveis que podem acontecer durante o trabalho de parto. Aliás, obstetrícia quer dizer, vem do grego obstare. O que é obstare? Ficar ao lado. O obstetra, o médico, precisa ficar ao lado do seu paciente, porque muita coisa pode acontecer durante o trabalho de parto. Quantos partos o senhor tem? Por alto, assim? Puxa, muita gente me faz essa pergunta. Uma vez eu fui capa da Virgínia, era 2003, e eles me fizeram a mesma pergunta. Eu falei assim, olha, quando eu estava no R2, eu contava os partos, mas eu fazia parto desde o 4º ano da faculdade. Então, no R2 eu cheguei a 2000 e parei de contar. Aí eles fizeram, calma, quantos anos o senhor tem de formado? Eu falei, não, mas eu não faço tanto parto. Aí eles botaram 10 mil partos. Mas eu acredito, Fernando, olha, aí foram mais ou menos de 15 a 20 mil. Não só meus, né? Sim, sim. E que eu participei. Cada um diferente do outro. Se a gente considerar 18 mil partos, cada um diferente, nenhum e igual. É isso que faz essa especialidade tão gostosa, tão assim, gratificante, porque cada um é diferente do outro. Se fosse tudo igual, seria tudo maçante, né? Tudo igual, tudo a mesma coisa. Não é. Cada um tem a sua particularidade. A questão da analgesia que a doutora falou, que teve no primeiro, que não teve no primeiro, teve no segundo, como é que foi? Tive no primeiro, não tive no segundo. Qual é a relação da analgesia com o parto humanizado? Muita gente pergunta, né? Quem determina o momento da analgesia de parto? É o médico? Não. Eu ia dizer que é a mulher, não? É a paciente. É a paciente. Então, tem paciente que vai muito bem sem analgesia. Quantos partos eu já não assisti que a paciente chegava no consultório e falava, olha, eu não sei como eu sou com relação à dor, mas eu não vim aqui para pedir um parto, elas falam, aquele parto na floresta, nada. Eu não sei como vai ser. E exatamente essa paciente que falou, eu acho que eu vou querer analgesia, eu acho que eu vou precisar da anestesista e tal. Ela chegou no hospital com uma dilatação total, que é o bebê perto de nascer, olhou para a banheira e falou, eu acho que eu vou para lá. E a equipe fala o quê? Vai, se é o seu desejo de ir, vá. Ela foi e a bebê dela nasceu na banheira, sem analgesia. E já tive muita paciente que fala, eu sou super resistente à dor. Eu acho que eu vou no dentista e tiro o dente sem anestesia. Eu sou muito resistente. Na primeira contração, a gente teve que sentar e conversar e falar, olha, tá no começo, se acalme, tá tudo bem.
Mas daí, quando ela virou e falou, eu preciso de uma analgesia, o desejo dela foi respeitado. Doutora Mariana, a gente vai fazer uma pausa rápida para chamar um quadro que o doutor Zé Bento gosta muito. Mitos e verdades, Isso. adoro. E depois a gente volta conversando Já com a volto. doutora. No parto humanizado, a mulher sente mais dor? Isso é um mito. Na verdade, o parto humanizado nada mais é do que aquele parto em que nós podemos proporcionar um ambiente agradável para a paciente e para o marido naquele momento, respeitando as vontades que eles têm ao longo da gestação, onde o médico vai conversando com a paciente, desde que não provoque nenhum risco materno-fetal naquele momento. O parto humanizado não significa que precisa ser mais doloroso. Muito pelo contrário. O parto humanizado é aquele onde a paciente ela pode ter um controle da luminosidade da sala, para não ser uma luz tão agressiva para o bebê na hora que ele nasce, onde ela pode pôr uma música na hora do parto, mas de jeito nenhum o parto humanizado vai ser um parto mais dolorido. Muito pelo contrário, é para ser uma experiência incrível, onde a paciente ela é a protagonista daquele momento. Inclusive, durante o parto humanizado, a paciente pode ter analgesia, então ela pode ter todos os desejos que ela sonhou ao longo ali da gestação e, além disso, não necessariamente vai ter dor. Muito bem, estamos de volta. Aí. Falamos bastante sobre parto normal, parto vaginal, mas o Brasil, infelizmente, essa que é a verdade, é campeão mundial de cesarianas, de incidência de cesarianas. Não precisava tanto. Mas a cesárea ainda continua sendo uma carta na manga que o médico tem caso tenha uma urgência. Sim. Em que casos você imagina que são mais frequentes fazer uma cesariana? Existem as indicações, né, absolutas de cesárea. Por exemplo, quando a placenta é uma placenta prévia, que a gente fala. Uma placenta prévia centro total. O que que é? A placenta está na frente do neném. Quando a placenta está na frente do nenê, entre o nenê e o colo do útero, a gente precisa ter o colo do útero dilatado e o bebê precisa ter passagem. Então, essa é uma indicação absoluta de cesárea. Outra indicação absoluta de cesárea é quando o bebê, por exemplo, está em apresentações anômalas. O bebê está transverso. Se o bebê está transverso é quando o bebê está deitado aqui na barriga da mãe. Como ele vai passar? O bebê precisa encontrar o caminho dele, se encaixar e passar. Ou você pode ter uma cesárea intraparto, como a gente falou na nossa outra conversa. Estava caminhando para um parto normal e foi para uma cesárea. A cesárea sim é uma cirurgia, mas é uma via de nascimento. E ela pode ser acolhedora e humanizada para a paciente ter uma experiência boa de parto, por exemplo. A cesárea humanizada. É uma cesárea humanizada? Eu acho muito estranho esse termo humanizado, né? Porque é do jeito que a gente tem que tratar as pessoas. E é muito estranho a gente pensar o contrário. Do não muito ser estranho. humano, exatamente, é isso É mesmo. muito estranho. Quer dizer, Agressão, todo parto então, tinha que ser completa. humanizado. Todo parto deveria ser humanizado. Exato. Eu acho que esse termo parto humanizado surgiu porque a gente tem um contexto obstétrico e não é só Brasil, não, é mundial. É aquela coisa, chegou no hospital, faça força, ou vai precisar ser cesárea, não informa para a paciente por que vai ser cesárea, não explica para o acompanhante ou não conversa com o acompanhante. Então a gente vai para um termo humanizado que deveria ser todas as relações. E a relação paciente-médico, paciente-enfermeiro, paciente técnico de enfermagem, paciente profissional da saúde é uma relação humana. Sim. Né? E existem expressões que acabam entrando no cotidiano popular com relação aos partos. Um deles é que o bebê está em sofrimento, o cordão está enrolado no pescoço. Mas o bebê não respira pelo nariz ali, não é ali que ele está respirando, né? Exato. Não Mas pode comprimir. Pode comprimir. Mas o médico, durante o trabalho de parto, percebe isso. Através dos exames, existe um exame chamado cardiotocografia, e nesse exame você analisa o batimento cardíaco e é claro, até a paciente se assusta. O batimento cardíaco do nenê cai durante a contração e depois volta.
E aí pode ser um caso desse, pode ser um caso de sofrimento fetal, aí que se faz a cesárea. Isso a gente só vai saber no trabalho de parto. Exatamente. Né? Por exemplo, ai meu Deus, eu preciso fazer cesárea, o cordão do bebê está enrolado no pescoço. É o que você falou. O cordão está enrolado no pescoço, mas o bebê não respira pelo pescoço. Então, no ultrassom, é um achado de exame, é a mesma coisa que o cordão está enrolado no pé, porque o bebê não respira pelo pescoço. Então, existe essa falsa indicação de cesárea. O cordão está enrolado no pescoço. No trabalho de parto é diferente. No trabalho de parto é o que o Zé falou. A gente faz a cardiotoco, a gente faz a avaliação da vitalidade fetal com a ausculta intermitente do batimento cardíaco, que não é só o cardiotoco. A gente vai ouvir o coração do bebê de acordo com a fase do trabalho de parto que a paciente está. Está mais próximo de nascer, a gente ausculta mais. Não está tão próximo, a gente não precisa ficar o tempo todo auscultando. E muito legal que vocês dois falaram da maratona, tem uma comparação muito bonita com aquele maratonista chegando ali na reta final, se contorcendo de dor, aquela maratonista, né, que cumpriu esses 42 quilômetros ali completamente com o corpo entregue, doendo muito, mas se perguntar para ela, quer ajuda, quer parar? Claro que não. Eu quero cumprir, eu quero chegar, né? E quer fazer outra dali a um tempo, ela quer fazer outra. Por quê? São endorfinas. É o que acontece também durante o trabalho de parto. A quantidade de endorfina que chega no cérebro dessa mulher é muito grande. Então a satisfação, aquele prazer que ela tem de dar à luz ao seu filho, é uma sensação que ela nunca mais esquece, ela quer repetir mesmo. Muito bem. Muito legal, Mariana. Bom, Mariana. Muito bom. Doutora Mariana, muito obrigado pela participação. Valeu muito e volte sempre. Pode deixar. E agora vamos a um quadro. Que exame é esse? Vamos falar hoje sobre um exame muito importante que se faz de rotina no pré-natal, chamado Cultura para a Pesquisa da Bactéria Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. O nome assusta, mas não deve ser assim. A falta de informação muitas vezes traz medo, angústia ao saber se tem ou se não tem essa bactéria. É uma bactéria que coloniza a flora vaginal, perianal, da pele normalmente das mulheres e de homens também. Porém, na gravidez, ela pode, uma vez em contato através da ruptura de bolsa amniótica ou de um trabalho de parto, se positiva, ela pode entrar em contato com o bebê e causar uma das patologias mais temidas no recém-nascido, que é a sepse neonatal. Esse exame deve ser feito entre 35 e 37 semanas e é muito importante que, uma vez tenha tido esse diagnóstico, esse paciente entre em trabalho de parto ou tenha uma ruptura de bolsa, simplesmente se faça antibiótico profilaxia para que evite esse contato e esse bebê possa ter um nascimento tranquilo, seja num parto normal, seja numa cesariana. Esse exame é realizado através de um swab, um cotonete, que você introduz dentro do introito vaginal e na região anal, e é mandado para uma análise de cultura e você consegue identificar se essa bactéria está presente ou não ali em algumas semanas próximas ao nascimento, por volta de 35 a 37 semanas. Então, hoje nós estamos com a doutora Maíra, obstetra, ginecologista obstetra. Quantos meses você está, Maíra? Tô de 23 semanas, 23 quase 6 semanas. meses. Qual a sua expectativa? Vivendo a experiência. Sua expectativa do parto? Que corra tudo bem, que ela nasça bem, que eu fique bem, né, uma menininha, então que corra tudo bem. Não Parto tenho normal muito... ou cesárea? Não tenho essa expectativa. Acho que o que acontecer, né, estiver num ambiente seguro, para mim não tanto faz. No tempinho dela tá tudo certo. A gente está falando aqui ao longo desse programa sobre esse conceito do parto humanizado, de uma forma ou de outra, né? Sim, né? Independe. A via não define, né, se vai ser... Sabe o que acontece, doutora? A gente tem algumas questões que a gente está discutindo nesse programa. Por exemplo, ocitocina, a equipe ali integrada, multidisciplinar, o acompanhante. Tudo isso está dentro de um conceito
de parto humanizado, né? Sim, né? Tudo conversado, alinhado com a paciente, né? A paciente tem os direitos dela, né? Então ela pode escolher quem vai acompanhar, ela pode escolher o momento da intervenção, se ela quer uma intervenção, né? Dentro de um contexto seguro, acho que vale a pena sempre lembrar, né? Então, a questão da ocitocina, por exemplo, ela tem a indicação, né? Não precisa ser colocada em fases precoces, tem a indicação dela, ela é bem-vinda, ela é benéfica, ela auxilia num parto, né? Principalmente no parto ali vaginal, então ela auxilia nisso porque ela dá um ritmo ao parto, né? A gente às vezes faz analgesia, que também é da vontade da paciente, e muitas vezes perde esse ritmo e só a ocitocina auxilia isso, né? Então a gente consegue um resultado bom só com ela, então ela é bem-vinda, né? Existem, acho que alguns mitos, alguns preconceitos que não cabem, né? E hoje existe uma gama de informações que a paciente chega no consultório que é muito diferente da que ela tinha há pouco tempo atrás, né? É verdade. Então, ela sabe desses procedimentos As todos. pacientes são muito bem informadas, muito bem E informadas. o que é violência obstétrica? Que tanto se Acho fala? que é invadir o limite da paciente, sabe? Eu acho que é você fazer algo no corpo dela que não é falado, que não é conversado, que não é exposto, né? É você ir além do limite, então é você indicar um parto que não é o desejo dela, né? É você fazer uma epísio contra a vontade dela, é você não deixar um acompanhante participar, né? Graças a Deus ali no nosso redor isso não é visto, né? Quase nenhum profissional, nenhum colega faz. Mas assim, é você não dar a liberdade que ela tem do parto, porque ela é a protagonista, então é ela quem decide o que ela quer, né, como ela quer essa via de parto, então a violência eu acho que é invadir o limite dela, eu acho que é mais nesse aspecto. E a relação entre o paciente e o médico, que é tão importante, porque o médico se compromete ali a estar disponível, tem uma disponibilidade do médico é muito importante. O médico pode tirar férias, né? Sem combinar, sem acertar, né? Esse é um problema, porque o parto pode Programado, acontecer né? antes, né? Ele pode acontecer, por exemplo, tem a data provável do parto, mas ele pode acontecer com 37 semanas. E aí o médico se programou para aquelas férias e saiu naquele momento. Por isso que é importante o médico ter uma equipe. Essa equipe, então, já conhece a paciente e, caso tenha necessidade, então, atender essa paciente. Exato. E uma equipe que ela também se sinta segura e, de repente, conheça até antes, né, do momento. Mas não dá para programar tudo o ano inteiro, né? Senão a gente não consegue E a fazer nada. enfermeira obstétrica, né? Aquela doula, o que você acha da participação Eu dessa? acho bem-vindo, desde que o paciente queira, né? A doula é importante por todo o suporte psicológico, que a gente bem sabe que precisa, né? Então, é uma dor intensa. Então, ali a paciente vai chegando num momento que acaba por querendo desistir, né? Então, você tá do lado, você amparar essa paciente, ter esse suporte psicológico é muito importante, né? Então, ela vai passar também, a doula não é uma pessoa que conhece no dia anterior, né? Também é um processo, também eles vão construindo uma relação de confiança, né? Durante o pré-natal também. E que chega no momento é a pessoa que dá o suporte ali para ela se sentir segura e dar força mesmo, né? Motiva ela a continuar até a reta final. E também tem a questão, né, primeiro parto, uma cesárea, segundo parto, será que vai dar certo para fazer um parto vaginal? É uma condenação ali ao fato de ter tido uma cesárea Uma antes? única cesárea antes, não. É bem comum, inclusive, né, conduzir um parto vaginal depois de uma primeira cesárea. Só precisa existir um tempo seguro entre isso, né? Então, normalmente a gente fala em 18 meses, né, o intervalo entre os partos. Então, precisa desse tempo seguro e também de uma indicação. Por que foi indicado essa primeira cesárea, né? Que às vezes foi algo que aconteceu ali com o bebê e que teve que partir para uma cesárea, mas a paciente tinha condições físicas, né, e até anatômicas, enfim, né, de conduzir um parto vaginal. E o pele a pele, depois do nascimento?
Isso é maravilhoso, né? O que a gente tenta fazer, inclusive acontece isso na cesárea, isso não é só no parto vaginal, então isso pode acontecer na cesárea, a gente brinca, faz um túnel, né? Então tira o bebê ainda com o cordão e entrega para a mãe, né? A segunda pessoa, que quem tira é o obstetra, né? E já entrega para a mãe, então a segunda pessoa a pegar o bebê é a mãe, tá? Então já faz e é impressionante, porque o bebê chora e esse contatinho, o bebê para de chorar na hora. É impressionante isso, né? Aquieta o bebê, né? Fica... ele se sente mais seguro, já reconhece, com certeza, né? Então a gente faz independente da via de parto. Dizem que é lindo também aquela primeira respirada que o bebê dá quando o pulmão infla. Logo que tira, E né? assim, a vida está começando, né? É, o chorinho. É verdade. Né? Não, eu tinha um paciente que depois do parto, ele veio para mim e falou assim, nossa, doutor, se existe um local onde a gente sente a presença de Deus, é na sala de parto, quando nasce o bebê. E é verdade. Nasceu aquele primeiro suspiro, aquela vida começando, você fala assim, nossa, realmente Deus existe. É lindo demais. E por isso esse conceito de parto humanizado precisa ser tão ampliado. Né? Com certeza. O que a gente está falando nesse programa aqui é algo que a informação é muito necessária. A troca, a confiança. Exato. E isso, e até essa entrega do bebê, né, isso faz parte de um parto humanizado, né? Então, o pai poder cortar o cordão, independente da via de parto, né? Então, tudo isso é fazer a golden hour, né? Deixar o bebezinho com a mãe amamentar no momento que ela quiser, se sentir confortável. Então, tudo isso faz parte, sim, de um parto humanizado. Os pais têm coragem de cortar o cordão? A grande maioria. Agora é engraçado que eles não têm coragem de encostar no nenê. Eles ficam pertinho assim, mas não encostam. Uns desmaiam, né? Segurar. Uns desmaiam. Passam mal, né? Mas também não é tão comum, não. Acho que a adrenalina, a felicidade ali do momento. Mas tem um kit pai agora nas maternidades. Capacete, tornozeleira, joelheira, eles vão equipados. Vou equipar. Bom, doutora, muito obrigado. Imagina, obrigado pela gentileza aqui conosco, tudo bem? Volte sempre. Obrigada, com certeza. Obrigado. Valeu. E agora, Doc, o que temos? Prosa de consultório. Vai ser muito legal, escuta só. Vou compartilhar a história do meu último parto vaginal, que foi mais ou menos uns 20 dias e me marcou bastante. A paciente optou em iniciar o trabalho de parto dela em casa, passou comigo primeiro no consultório e foi super leve, então ela tinha um pouquinho de dilatação quando ela passou comigo e decidiu ficar lá na casa dela e no espaço dela, enfim, a gente fazia umas ligações por vídeo e, enfim, me marcou bastante que ela ficava lá com o cachorrinho dela e no tempo dela, a funcionária, o marido. Então, assim, foi muito como ela imaginou. E era engraçado que eu olhava para ela assim, ela com dor e sempre plena. E me marcou muito que o cachorro ficava sempre na altura da barriga dela e ela deitada. E aí depois, enfim, ela tinha uma enfermeira que estava acompanhando ela em casa também. E quando a gente chegou lá no hospital, ela seguia com o mesmo jeitinho dela, leve. E, enfim, acho que ela fez umas 3 forcinhas ali quando a gente chegou, em menos de 1 hora, e nasceu. E quando terminou ali o parto, ela falou: gente, eu acabei de lembrar, a anestesia, eu não fiz anestesia. E agora segue, então, a mãe, o Kalani, que é o bebê, e o Tunico, que é o cachorro, grudado com o Kalani e com a mamãe. Informação é o melhor remédio. Isso, informação sobre saúde, qualidade de vida. Hoje fizemos esse programa maravilhoso, com muitos esclarecimentos sobre o parto humanizado. É verdade. E lembre-se de uma coisa, tá tudo bem.